que a vida, os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Bom dia, muito bom estar com você nessa manhã. Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro, tema de hoje, necromancia e culto aos ancestrais. Vamos pegar a Bíblia, vamos pegar a lição, vamos juntos aí aprendermos mais da palavra de Deus nesta manhã, né? Hoje que nós temos então aí esse tema que é um tema muito importante, né? Que mostra aí alguns dos enganos do inimigo que estão aí ocorrendo no nosso tempo também, aconteceu no passado e acontece no nosso tempo, então não deixe de estar aí participando junto com a gente. Mas antes de a gente começar a lição, né, como você já sabe, nós temos aí o nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde nós temos aqui a nossa lista, né, lista de oração, onde estamos orando aqui todos os dias, aqui é a nossa lista, né, com as pessoas que nós estamos orando. Então, nós temos aqui várias pessoas que estamos intercedendo,
aos irmãos da Igreja de Jardim Amazonas, aos nossos irmãos da Igreja da Ilha dos Aires, da Glória e de Aribiri. Estamos orando por eles, para que Deus os use, para que sejam instrumentos nas mãos de Deus na pregação do Evangelho. Temos também aqui orando pela saúde da nossa irmã Cida Souza, da Rosângela, da Débora, do nosso irmão João de Deus, do pastor Kleber, da saúde do Marco Antônio, do pastor Judson. Estamos também orando aqui intercedendo, pela vida da nossa irmã Nira. Estamos orando também pela família do Emerson, pela transformação na vida do Roberto, que ele permita que o Senhor possa estar fazendo essa obra de transformação em sua vida. Para também a vida espiritual da nossa irmã Cátia, por sua saúde também. Estamos orando também pela saúde da nossa irmã Maria, pela recuperação da saúde do André, pela saúde da nossa irmã Maria Aparecida e sua família, pela saúde também da nossa irmã Fátima. Oramos também pela recuperação da saúde do nosso irmão Nilson. Também intercedemos aqui pela nossa irmã Micaele, para que Deus abra portas de emprego para ela. Estamos também intercedendo pelo nosso irmão Érico Felipe, para que Deus possa estar aí atuando diretamente em sua vida. Oramos também pela nossa irmã Ellen Cristina, para que o Senhor possa abrir vagas de emprego para ela. Estamos orando também aqui pela vida da nossa irmã Beth, de sua família, vida espiritual, e também por todos os afastados. Oramos também pela família do nosso irmão Edson, que descansou no Senhor, mas que estão de luto, mas que Deus possa confortá-los em Cristo Jesus, na esperança da breve volta de Cristo Jesus e da ressurreição. Estamos orando também pela saúde da nossa irmã Maria Pires, por sua recuperação. Estamos orando também pelo Marcos, que perdeu um amigo, está de luto. Deus esteja confortando a ele. Estamos orando também pela Lady Jane, que está afastada dos caminhos do Senhor, que ela possa voltar aos braços de Cristo o mais rápido possível. Oramos também aqui pela nossa irmã Tereza, para que Deus possa abrir aí as portas para que ela possa conseguir fazer sua quimioterapia. Oramos também pela nossa irmã Beatriz, que anseia pela volta do Senhor, que possamos estar todos juntos aí, ansiando por essa volta de Cristo Jesus. Oramos também pela Ângela, que está com uma doença emocional, está passando aí por problemas emocionais, que Deus esteja na vida dela. Estamos orando também pela Larice e pelo Neno, que estão buscando uma vaga de emprego. Oramos também pela nossa irmã Maria, que está com câncer. Também oramos pela saúde do Moisés, que é um bebê, que está aí passando também por um problema de saúde. Oramos também pela cura do Cauã. Oramos também pelo retorno à fé da nossa irmã Jussiara e também da nossa irmã Tainá. Oramos também por Marcos Vinícius, que está afastado, que ele possa retornar aos pés de Cristo. Oramos também intercedendo pela nossa irmã Cláudia e pelo Ricardo. Oramos também pela Poliana, que está também com câncer, que Deus possa estar aí atuando, fazendo um milagre em sua vida. Colocamos a vida dela nas mãos do Senhor. Oramos também pela recuperação da nossa irmã Samara Barros e o Alfredinho, que sofreram um acidente, que Deus esteja a vida deles. E chegou hoje para a gente aqui também, agora que oremos pelo Davi, um menininho de apenas 1 ano e 6 meses, um bebê de 1 ano e 6 meses, que está aí com um tumor entre o coração e o pulmão. E ele vai ter que fazer uma cirurgia amanhã. Então, que Deus esteja atuando na vida do pequeno Davi, para que ele possa vencer essa batalha e que o Senhor possa trazer a ele a cura da sua doença, do seu mal, que dê tudo certo nessa cirurgia, que ele possa se recuperar bem, apenas um bebezinho de 1 ano e 6 meses. Mas Deus está à frente da vida do Davi também. Então, nós vamos estar orando agora por todos esses nomes, orando também pelo estudo da lição, e que você também possa estar participando com a gente neste momento todo especial de oração, de entrega desses nomes a Deus e também da sua entrega ao Senhor. Vamos orar. Santíssimo e amado Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá mais esta oportunidade de juntos estarmos aqui, para estarmos prestando este momento especial de confiança em Ti, de oração, de entrega, de intercessão. Que o Senhor possa estar olhando para cada pessoa que nós temos aqui na nossa lista de oração. Pessoas que estão aí passando por dificuldades, mas que
estão confiando em Ti, de que o Senhor pode operar neles o milagre, ou mesmo o Senhor pode estar fazendo o seu querer e o seu efetuar, pois sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Portanto, colocamos a vida de todos nas Tuas mãos, para que o Senhor possa estar olhando por cada um deles. Em especial hoje, clamamos aqui pela vida do Davi, pequeno bebê, de 1 ano e 6 meses, que vai precisar fazer essa cirurgia. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que o pecado impera e que, às vezes, crianças, né, tão indefesas, já passam por situações tão complicadas. Por isso, a Deus, colocamos a vida do Davi nas tuas mãos. Assim também como colocamos a vida de todos os outros, mas de um outro bebê que nós temos aqui também, uma outra criança que nós temos aqui também, que é o Moisés. O Senhor possa estar olhando a vida dessas duas crianças e que, de acordo com a tua santa vontade, eles possam, a Deus, estar sendo agraciados pelo Senhor. Venha estar, ó Deus, com o estudo que faremos, que possamos compreender na tua palavra mais um engano que Satanás tenta, né, a trazer para as pessoas, mas que ele seja derrotado em nome de Jesus. Por isso colocamos a vida de todos nas tuas mãos, inclusive também agora a vida de todos que estarão estudando a tua palavra nesta manhã. Nos perdoe as faltas, aumenta a nossa fé em ti, nos dê direcionamento do teu Espírito Santo em nossas decisões, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá, então, para o nosso estudo de hoje. O tema de hoje ele está ali em 1 Samuel, capítulo 28, tá? Os versos 3 ao verso 25. A gente não vai ler tudo, né, por causa do tempo, mas nós vamos aí estar falando alguns pontos importantes aqui dentro, né, do texto. Mas antes de a gente entrar no texto propriamente dito, vamos então entender o que a lição nos diz aí a respeito do tema de hoje, que fala sobre necromancia e cultos aos ancestrais. A palavra necromancia, né, para alguns aí talvez seja uma palavra difícil, talvez vocês nunca ouviram, não entendem, né? Mas a lição nos dá aí a direcionamento. Necros, que significa morto, né, ou mortos, né, e manteia, né, que significa adivinhação, ou seja, adivinhação dos mortos, ou né, que os mortos adivinham as coisas, né, nossas e tal. Então, essa era uma prática pagã utilizada no passado, né, nos tempos antigos, mas que também é utilizada hoje. Né? Muitas pessoas vão até aí médiums, né, para tentar aí adivinhar, né, as coisas nas suas vidas, né? E dessa maneira eles convocam, né, esses supostos espíritos de parentes que morreram, de pessoas que morreram, né, para que essas pessoas possam trazer aí para eles alguma orientação para o seu futuro, né? E essas práticas, né, da necromancia, né, elas são abominadas, de acordo com a palavra de Deus. Elas são abominadas. E outro ponto, né, é que esses espíritos, né, supostos espíritos aí de mortos, né, que pessoas que já viveram, parentes, na verdade, nada mais são do que demônios, né, anjos caídos que se travestem aí da pessoa, né, e aí fazem, né, ali esse engano de Satanás para que as pessoas possam acreditar na ideia da imortalidade da alma. Bom, outro ponto também que a lição colocou foram os cultos aos ancestrais, né? Da mesma forma, é algo também abominável por Deus, porque eles têm, então, o costume de venerar ancestrais, né, falecidos, né, porque foram pessoas, né, que eram ali parentes, então eles tipo, veneram, né, consideram essas pessoas agora pessoas santas, né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram pessoas dizerem assim, a minha santa mãe está intercedendo por mim, né, lá diante de Deus, né? Então, isso dá vazão a essa ideia da imortalidade da alma, né? De que, então, a sua mãe, seu pai ou algum outro ancestral, ele está ali
fazendo um trabalho de intercessão por você, né? E aí você faz esse culto, né? Aí e invoca esses familiares, né? Enfim, para que eles possam estar lhe ajudando, né, a influenciar, né, nos assuntos dos vivos, né? Pessoas que estão mortas vão influenciar em assuntos dos vivos. Então, isso é uma prática abominável. De acordo com a palavra de Deus, é uma prática abominável. Até o próprio, né, personagem aí do texto de hoje, que é Saul, na época, né, da teocracia israelita, ele acabou com todos os médiuns de Israel, né? Ele mandou acabar com todos eles, tirar todos eles, matou, né, todos eles, porque isso não era uma prática, né, que era aceitável diante de Deus. Por quê que não era aceitável? Ponto simples, né? Primeiro, porque os mortos, eles não, né, ficam aí vivendo após a morte. O primeiro ponto é isso. Então, se eles não vivem após a morte, quem estaria falando e se travestindo deles seria, então, os anjos caídos, os demônios, né? Então, as pessoas que buscam a isso estariam, então, dessa maneira, sendo influenciadas pelo inimigo, né? Sendo influenciadas por falsos, né, espíritos, né? E, dessa maneira, as pessoas se afastariam de Deus. E nós vamos ver aqui que o próprio Saul, que havia feito né, esse fator de ter ali acabado com todos os médiuns de Israel, né, esses aí, né, esse mesmo Saul, ele fez o que? Ele foi em busca de uma médium, né? E vamos entender, então, o porquê. Vamos ver aqui, então, dentro da palavra de Deus, vou pegar alguns versos, né? Aqui o verso, capítulo 28, né? E vamos contextualizar aqui alguns pontos, né? E outros a gente vai estar dando algumas orientações. Primeiro a contextualização. O povo os filisteus, né? O povo filisteu, eles tinham ali agora se acampado, né? Ali em Sunem, para ali então guerrear contra o povo de Israel, o exército de Saul. Saul, por sua vez, já nesse ponto, ele já estava totalmente afastado de Deus, até o ponto de ele ter aí buscado orientação, né, em uma média, né? Então, ele estava totalmente afastado de Deus. Deus havia já o rejeitado como rei e já havia dado, né, o trono a Davi, né? Mas Davi, por sua índole, sua fé, ele não queria tomar o trono, né, de forma brutal. Ele queria deixar que as coisas acontecessem normalmente e que Saul, qual, né, morrer, então ele sim assumiria o trono. E nesse interim, Samuel já não estava mais vivo, Samuel já tinha morrido. Saul, então, ele busca, né, ao Senhor através, né, da adivinhação do Urim-Tumim. Só que Deus não falou com ele nem pelo Urim-Tumim, que era, né, uma estola sacerdotal, né, onde ali Deus comunicava com o povo. Ah, no caso, Saul, ele tentou buscar a Deus, né, para poder ver se Deus então orientava ele concernente àquela situação. Deus não falou com ele nem para Urim-Tumim, nem por sonhos e muito menos por profetas, porque, né, ele já não tinha mais ali, o principal profeta era Samuel, ele não estava vivo. Então, Saul, num ato ali de desespero até, né, e também pela sua própria índole, que estava muito má, ele, então, busca, através de médiums, né, procurando um médium, para que pudesse, então, falar com Samuel. Ele queria falar com Samuel, né, que já havia morrido. E ele, então, busca um médium. Só que aí os seus súditos, né, que estavam com ele, os servos, falaram: olha, não tem mais ninguém aqui em Israel. Mas aí o verso 7 foi assim: então, verso 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não falou com ele, nem para mim, nem para o profeta. Verso 7. Então Saul disse aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feitiçaria. Olha bem, ele estava buscando uma mulher que tinha espírito de feitiçaria, para que vá ela e consulte por ela.
E os criados então disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então, Endor era um local que era fora, né, de Israel, e falou que lá tinha essa mulher. E aí, então, fala que Saul então, ele se disfarça e vai com eles até lá, para poder consultar essa médium, essa feiticeira, né? E aí, então, ele chegando até essa mulher, ele fala para ela que era para que ela, então, fizesse subir, né, o espírito de Samuel, né? E a mulher até chega a falar: mas Saul, o rei, ele mandou acabar com tudo, né, com todas as pessoas e tal. E aí o Saul ali disfarçado, né, chega para elas e fala: olha, eu não vou fazer mal a você, eu te juro, né? Eu te juro. E ele chega a dizer que ele jurava por Deus. Então, fala assim, então, verso 10. Então, Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então, ele jurou até pelo Senhor. Já cometeu vários erros. Só nessa parte aqui, você já viu vários erros cometidos. Primeiro, que ele buscou uma feiticeira, né? Segundo, que ele vai até essa feiticeira, né? Depois que ele, então, chega para ela ali e fala que queria ver o espírito de Samuel, né? E aí, depois, nos fala que ele jura pelo Senhor. Só aí já temos vários pontos que mostram claramente de que ele não estava sendo guiado por Deus. É um ponto muito, muito importante nesse sentido. Quantas das vezes a gente, no momento de desespero, a gente faz coisas que depois a gente se arrepende, né? Então, cabeça fria, né? Cabeça fria. Nesse caso aqui, ele estava totalmente afastado do Senhor. Então, ele nem viu, né, até aquilo que ele mesmo tinha feito, né, de ter acabado com todas as feiticeiras, todos os médiuns em Israel. Nem isso ele prestou atenção. Você vê como que o inimigo ele vai enredando a pessoa, né? Para que a pessoa, então, caia e se perca. Então a mulher então falou assim: quem te farei subir? Verso 11, né? E ele disse: faze-me subir a Samuel. E aí no verso 12, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então ela vê que era Saul, e ele chega depois e fala que não era para temer, porque ela estaria, né, segura. E aí então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Olha bem, vejo deuses que sobem da terra. Então, um ponto, né, que nós vemos aqui é que aquela mulher, aquela feiticeira, ela compara, né, ali aqueles espíritos, né, que ela estava vendo, que na verdade eram demônios, chama aqueles espíritos de deuses. E aí, nesse sentido, ela está chamando Samuel também de Deus. Então você percebe aí como que o inimigo ele vai trazendo, né, as pessoas para o engano, dizendo que Samuel, então, era um Deus, né? E, e outro ponto, que sobem da terra. Então, quer dizer, olha, bem, se Samuel era, né, era, não foi, né, um servo do Senhor, um profeta do Senhor, dentro da ideia, tá? Dentro da ideia, né, da teoria da imortalidade da alma, da doutrina da imortalidade da alma, Samuel deveria estar aonde? No céu. Né? Mas ela fala que ele estava subindo da terra. Ora, então Samuel estaria então no inferno, né? Porque na teoria, dentro desse dogma da imortalidade da alma, né? O, a pessoa que é santa, ela está no céu, mas a pessoa que está perdida está onde? No inferno. De acordo com a ideia, o céu em cima, inferno embaixo, né? Então, como que Samuel estava vindo de baixo? Estava subindo da terra, né? Estranho. Mas aí, né, isso sempre falando, sempre colocando aí dentro dessa ideologia, né? Dentro dessa teoria, dessa crença. E aí, então, o verso 14. Ele disse: como é a sua figura? Tá? Samuel perguntando para a mulher: como que é a sua figura? Como que ele é? E ela diz:
vem subindo um homem ancião e está envolto em uma capa. Né? E aí, olha bem o que fala aqui. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Mais outros pontos aqui terríveis. Saul, ele se inclina diante daquele espírito, tá? Que era um demônio travestido de Samuel. Né? Ele se inclina, ele adora aquele espírito. Outro erro. Outro ponto também muito interessante que eu acho que eu vi aqui na leitura é que fala assim, entendendo Saul que era Samuel. Ele não viu exatamente a figura de Samuel, mas ele entendeu que era de acordo com o que aquela mulher falava. Até aqui, o Espírito não se apresenta ali em figura mesmo como se fosse o próprio Samuel. Né? Para que, entendendo Saul, ele achou que fosse, de acordo com a descrição dela. Então, mais outro engano. Vê como que o inimigo ele cega a pessoa e faz com que a pessoa, então, não esteja vendo claramente que aquele não é, né, um espírito real de uma pessoa, né, vamos dizer assim, dentro do que se crê na crença da imortalidade da alma. Mas ele se travestiu de tal forma que aquela mulher, ao falar, Saul, então, crê que era Samuel. E aí ele se inclina, quer dizer, outro erro. E aí o verso 15 fala, Samuel disse a Saul, o espírito, né, falso, né, disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então, quer dizer, Samuel então estava lá embaixo, né, fez ele subir. E aí começa-se a ter um diálogo entre Samuel, né, o falso Samuel, né, aquele espírito, né, ali de enganador, né, aquele espírito enganador, né, com Saul. E Saul dá vazão àquele diálogo. Né, e ele fala que ele estava angustiado, né, porque os filisteus iam guerrear contra ele, e ele queria falar com o Senhor, mas Deus não estava falando com ele. E então, ele fala que ele quer saber o que queria fazer. E aí, no verso 16, fala assim: então, disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Presta atenção aqui, o Satanás, ele coloca agora, claramente aqui na mente de Saul, de que Deus se tornou inimigo de Saul. Na verdade, não foi Deus que se tornou inimigo de Saul, foi Saul que se tornou inimigo de Deus. Ele que abandonou a Deus, ele que estava totalmente avesso àquilo que Deus desejava para a sua vida. E ao ele fazer isso, Deus, então, ele não intervém. Lembre-se sempre, Deus nunca vai arrombar a porta do seu coração, ele vai bater. Mas se você não abre, se você não aceita o Espírito Santo, cada vez mais você se afasta do Espírito Santo, ao ponto de você fechar os ouvidos para Deus. E aqui, neste verso, esse espírito enganador, ele chega a dizer, né, que Deus se tornou inimigo de Saul e o desamparou. Foi ao contrário. E, então, aqui, né, no verso 17, porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e tem dado ao teu próximo, a Davi. Então, você vê que ele utiliza de coisas que realmente aconteceram, o fator de Saul ter rasgado as vestes de Samuel, e Samuel está falando assim como você rasgou minhas vestes, né? Deus também vai tirar o reino de ti, vai ser rasgado o reino de ti. Então, ele utiliza esse ponto que aconteceu na vida de Saul, para que Saul, então, pudesse, então, ali, ver que ele foi, né, rejeitado por Deus, né, nesse sentido. Então, vocês veem como que o inimigo ele é astuto. E aí fala assim, verso 18, como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da tua ira contra Ameleque, por isso o Senhor te fez isso, hoje isto. E o Senhor, verso 19, entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã
tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, o Senhor entregarei na mão dos filisteus. Então, aqui ele coloca agora de que a derrota, né, seria certa, ele estaria, então, perdendo a batalha, né, ali contra os filisteus, e ele e os filhos dele estariam, então, todos mortos. Né? Ele seria morto, seria derrotado, e ele estaria morto. E se você conhece a história, né, seguinte, quando há essa batalha, né, dos filisteus, né, você vai perceber ali claramente de que no meio da batalha, né, os seus filhos morrem também, inclusive Jonatas, né, que é um grande amigo de Davi, né, morre também na batalha, mas você vê ali que em meio à batalha, no caso, né, Saul, ele vai e ele se mata. Ele pede para o seu servo, né, matar a ele, para que ele não pudesse ser morto pelos filisteus, mas o servo não tem, né, ali a coragem de fazer isso, né, não queria fazer isso. Então ele toma da espada e ele mesmo se mata. Então o que que o inimigo ele faz aqui nessa conversa? Ele induziu Saul a praticar ali né, o suicídio, que ele se matou. Né? Então você vê como que o inimigo ele vai trabalhando, ele vai levando a pessoa, vai enredando a pessoa de tal maneira a ponto da pessoa mesmo tirar a sua própria vida. Né? E nesse sentido, então, é a trágica história de Saul. Essa é a trágica história de Saul. Ele acabou, então, perdendo sua salvação por causa de quê? Porque ele foi se enredando naquilo que o inimigo foi trazendo para ele. Ele foi se enredando, se enredando, se enredando, e acabou, então, perdendo a sua salvação. O que a lição ela vem a nos trazer aí de forma clara? Primeiro ponto, né, como nós já falamos aqui, né, isso é uma prática abominável ao Senhor. Então, você vê que quando a pessoa ela busca esses espíritos, né, enganadores, o que a pessoa vai encontrar é perdição. Então, por isso Deus abominava isso. Era esse o sentido de Deus abominar, porque o inimigo, obviamente, não vai querer o bem da pessoa, mas ele vai querer sempre o mal dela. Né? Mas de uma forma, né, astuta, ele vai enredando a pessoa em meio àquelas coisas, né? E a pessoa vai entrando naquele caminho e depois acaba se perdendo, porque esse é o objetivo principal de Satanás. Outro ponto, né, que a lição também levanta aqui, né? O próprio Deus, né, ele chega a dizer aqui, através do profeta Isaías, ele fala o seguinte: quando disserem a vocês, Isaías 8, 19 e 20, né, quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que murmuram, né, será que o povo não deveria consultar a seu Deus? Por que Saul, naquele momento, ele não se arrependeu verdadeiramente a Deus? Havia salvação ainda para Saul? Obviamente que sim. Se Saul tivesse se arrependido e dado ouvidos ao que Deus disse anteriormente a ele e aceitado os desígnios de Deus, ele não teria passado por essa situação. Mas ele não deu ouvidos, ele se enredou, né, na linha, né, na teia de Satanás. Né? Então, assim, a favor dos vivos se consultarão os mortos. Olha o que Deus fala. E aí ele completa: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Em algumas traduções, jamais verão a alva. A lei, né? A lei, que lei é essa? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Palavra de Deus. Né? E, no caso, a gente tem que buscar o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. É aqui que a gente vai encontrar a nossa salvação. É aqui que nós vamos encontrar a nossa orientação. A lei e o testemunho, a palavra. Se eu sigo a palavra de Deus, eu tenho ali a vitória. Agora, se eu sigo os meus próprios anseios, minhas próprias vontades, aí então eu tenho problemas muito sérios. Né? Então, queridos, fica aí para nós essa grande lição, né? De que não devemos estar dando ouvidos a esses espíritos enganadores.
Não devemos estar dando ouvidos a essas coisas que o inimigo tenta enredar as pessoas, né? Onde muitos estão entrando nesse ciclo, né? de enganação, essa teia do inimigo. Nós não devemos entrar, mas sim confiarmos a palavra de Deus. É aqui a lei e ao testemunho. A palavra é por elas, né? Por essa palavra é que nós devemos guiar a nossa vida. Que você possa estar guiando sua vida dentro da palavra de Deus e não seguindo espíritos adivinhadores, espíritos murmuradores, né? Que trazem apenas o quê? Desgraça e tragédia, porque esse é o objetivo de Satanás. Matar, roubar e destruir. Mas que você se coloque nas mãos de Deus, que te traz vida eterna, salvação, né? E graça. Então, que você seja abençoado pelo Senhor esse dia. Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dar essa grata lição de entendermos de que o Satanás ele usa de todos os meios para nos enganar, mas o Senhor é aquele que nos dá a vitória certa. Que o Senhor possa estar conosco e que possamos cada vez mais nos alicerçarmos na lei e no testemunho, na Tua palavra, para que possamos ser salvos em Cristo Jesus. Nos dê um dia feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom ter estado com você. Peço a você aí que você possa estar deixando o seu gostei, se você gostou da lição. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui embaixo, tem o botão escrito inscrever-se, e que você também deixe a sua ideia, né? O que você achou da lição aqui nos comentários. Deixe o seu comentário, assim como fez a nossa irmã Rosângela, que botou assim, ó, que Deus abençoe a todos que tiram seu tempo para o estudo da lição, para que possamos ter sempre a palavra em defesa da verdade, pois a palavra de Deus é muito clara quando diz que os mortos estão inconscientes até a ressurreição. Essa aqui foi a ideia aqui, né, de Rosângela, que ela tirou da lição, e já deixei o joinha para o seu comentário, Rosângela. Muito obrigado aí pelo seu comentário, tá? E então fica aí para você também nessa dica. Deixa aí o seu comentário agora no final, deixa o seu comentário aí. Amanhã, então, se Deus quiser, estaremos aqui para estudarmos o tema personificações e outras aparições. Vamos ver o que, então, que Satanás faz aí de engano, né, nos últimos dias, para que você possa estar divertido, não seja enganado por Satanás, mas que esteja cada vez mais firme na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.